Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um vídeo. Em 1969, a Ana Cristina César, ela sai do Brasil para fazer o intercâmbio em Londres. Ela ganha uma bolsa de estudos e ela vai passar um ano viajando, estudando em Londres, mas ela também acaba conhecendo outras cidades da Europa e tal. E ela tinha apenas 17 anos nessa época. Quando ela viaja, ela começa a se corresponder com o Luiz Augusto, que era um namorado dela aqui do Brasil, e nessa mesma época em que ela vai para Londres, ele acaba indo para a Alemanha, por motivos diferentes, né? O Luiz acabou tendo problemas, questões com a ditadura militar, ele sofreu um atentado, né, numa semana que é chamada de Semana Sangrenta. Ele se vê numa espécie de obrigação de se autoexilar para preservar a sua vida. Então a Ana vai para Londres e o Luiz vai para a Alemanha, e eles ficam se comunicando durante esse tempo todo por cartas. E a Companhia das Letras lançou recentemente essas cartas da Ana Cristina César para o Luiz Augusto durante esse período. Na verdade, mesmo depois que ela volta para o Brasil, essas cartas continuam sendo enviadas. Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o livro Amor Mais Que Maiúsculo, que é a reunião de todas essas cartas trocadas entre o Luiz e a Ana. Infelizmente, a gente não tem as cartas do Luiz para a Ana, a gente só tem as da Ana para o Luiz, e eu vou contar mais ou menos por que isso aconteceu. Faz alguns anos que o Luiz se deparou com essas cartas, não teve coragem de mexer nesse material, de ler esse material, mas ele achou que tinha um valor histórico nessas cartas, então ele resolveu pedir para uma pessoa datilografar. Ele pegou esse material datilografado e entregou para o IMS, né, que é o Instituto Moreira Salles, que é responsável pelo acervo da Ana Cristina César. Tendo esse material em mãos, o museu, e conversando com os familiares, o Luiz pediu para algumas pessoas avaliarem aquele material. Ele não sabia muito bem o que fazer com esse material, mas aí chegou-se à conclusão de que ele deveria ser publicado. E o livro Amor Mais Que Maiúsculo é o resultado de toda essa história. E infelizmente a gente não tem as respostas do Luiz, as cartas que ele enviou para Ana, a gente não sabe o que aconteceu. Muito provavelmente essas cartas foram eliminadas, né? Eu, na minha imaginação aqui, pensei que essas cartas provavelmente devem ter ido para fogueira, sabe? Porque a história, ela começa de uma forma muito visceral, muito intensa, e ela vai se esmaecendo com o passar do tempo, né? E no final a gente percebe uma espécie de dor em relação ao término desse relacionamento, a como as coisas elas se encaminharam. Pela Ana Cristina ser uma pessoa bastante visceral, eu imagino que ela não tenha tido a menor dó de destruir essas cartas, né? Mas não sei, não saberemos, e enfim, infelizmente não temos. Mas eu queria falar um pouquinho sobre esse livro e como ele mexeu aqui comigo, né? Primeiro que é muito interessante esse negócio das cartas, né? Eu já falei inúmeras vezes como eu gosto de livros de cartas, diários, mas é uma espécie de invasão de uma privacidade que não foi autorizada, que ela não disse um dia que gostaria que a gente lesse essas intimidades. Isso é muito delicioso quando a gente pode entrar em contato com esse tipo de material, porque é como se a gente começasse a compreender um pouco mais quem é esse ser humano, né? E da onde que vinham todas as criações. O que mais me deixou impressionada nessas cartas é que ela tinha apenas 17 anos. E aí você começa o livro, né? As primeiras cartas, as primeiras trocas entre eles são cartas bastante apaixonadas, né? O quanto que ela está sentindo falta do Luiz, o quanto que ela necessita dele para viver. É como se ela não conseguisse mais respirar se o Luiz não estivesse no mesmo ambiente que ela. E é tudo muito visceral, são muitas declarações de amor. E a forma como a Ana escreve essas cartas de amor é das mais variadas possíveis, sabe? Assim, ela escreve em cartões postais, em papéis timbrados que ela vai encontrando. Não é uma coisa assim que ela escreve bonitinho no momento de paz. A escrita dessas cartas é bastante caótica. Ela escreve em pé nos lugares, escreve no meio da aula, escreve em diversas situações, ela vai narrando. E além de ser declarações de amor imensas, ela vai ao mesmo tempo que costurando com coisas que ela tá fazendo no dia a dia dela. Então a gente vai vendo tudo que era aquela imensidão da Ana Cristina. E é nesse lugar que, para além das declarações de amor de uma adolescente de 17 anos, que você vai vendo como ela era muito prodígio para
a idade dela, sabe? As referências que ela tinha, as coisas que ela gostava, os pensamentos e os questionamentos dela em relação à vida são de uma mulher formada já, sabe? E ao mesmo tempo que tem uma maturidade muito grande nos escritos dela, existe essa coisa visceral que é própria da adolescência, né? Que tudo é muito, tudo é demais, tudo é como se o mundo fosse acabar. Na adolescência a gente carrega muito essas angústias, a gente tem muito medo do que vai acontecer, a gente questiona muito as nossas escolhas e isso e aquilo. Só que na Ana era demais, assim, tinha até um prenúncio ali, quando você começa a ler com mais cuidado, com mais atenção, do que poderia acontecer com a vida dela, que é o que aconteceu, que ela nos deixou muito prematuramente, né? Ela se retirou da vida. E para além de tudo isso, é um livro que a gente tem a possibilidade de conhecer um pouco da nossa história, do nosso país, do que estava acontecendo no mundo no começo dos anos 70, a ditadura militar no Brasil. Ela narra acontecimentos, por exemplo, com a morte do Marighella. Ela tá lendo bastante sobre o Marx. Ela lê muita coisa sobre política. Ela tem um desejo, um fascínio muito grande por história e filosofia. E no final das contas ela acaba indo estudar letras porque ela ia ter um pouco de história dentro das letras e um pouco de filosofia dentro das letras. Eram, assim, interesses muito maduros, assim. Tem um capítulo lá que ela fala das compras dos livros dela e que são absurdas as leituras. Se ela fazia as leituras, aquelas leituras naquela idade, realmente ela estava muito advanced, sabe? Muito num estágio além. E ela gostava muito de cinema, e ela gostava muito de teatro. Ela cita muita referência artística que vai para além da escrita, quanto que ela gostava de música clássica, e ela vai narrando no meio das cartas, é como se fosse um fluxo de pensamento. Ela vai narrando no meio das cartas o amor dela pelo Luiz e interagindo com esse cotidiano dela, né? Então ela tá falando de uma coisa, de repente ela vê alguém passando e escreve que ela viu alguém passando, alguém fazendo alguma coisa, aí ela vai falar da mudança do clima. Então é como se a gente se transportasse para essa Londres em 69, 70, que ela ficou ali estudando e conhecendo inúmeras coisas novas. E ela comenta em algumas cartas o quanto ela fica um pouco cansada de conversar com as colegas dela de turma. Ela acha todo mundo muito superficial, sabe? Porque ela tinha muita bagagem cultural, ela tinha muita ânsia de conhecimento. As meninas da idade dela talvez não a interessassem, sabe? Natural, né? Ela era muito prodígio. Enfim, eu fiquei muito feliz com essa leitura. Eu recomendo demais se você quiser conhecer a Ana Cristina César por um outro viés. Muitas das coisas que a gente tem do material, dos livros dela, estão ali já, muito presentes nessas cartas. Aliás, tem trechos que ela troca poesias com o Luiz, porque o Luiz também escrevia. Eu li esse livro no Kindle, que a Companhia das Letras me mandou, mas eu quero muito ter o livro físico dele, porque tem desenhos, tem anotações e tem as impressões desses desenhos no Kindle. Então no livro eu acredito que deva ser muito mais bonito visualmente, e é daqueles livros que provavelmente eu vou querer, quando eu tiver o meu físico, voltar para ele sempre despretensiosamente, para ler uma página ou outra, porque é muito inspirador. Eu terminei esse livro com um desejo de paixão na vida, sabe? Porque eu tenho a sensação sempre de que, eu não sei se os jovens ou se as pessoas mais velhas, não sei, enfim, é que como ela era jovem eu tô fazendo essa associação com pessoas mais jovens. Eu não sei se os jovens se apaixonam enlouquecidamente daquela forma como ela se apaixonou, se os jovens têm essa paixão pela vida como ela tinha. Me parece que hoje é tudo muito fugaz, superficial. E ela era muito profunda, muito profunda. Você não navegava ali em mares nada calmos, sabe? Era tudo muito cheio de vida. Esse livro eu sempre vou querer voltar a ele quando eu quiser mergulhar em profundezas assim, que me levem para outras existências. Tem muita paixão, tem muito amor, tem muita sensualidade, tem muito questionamento. Ela era um ser bastante político e engajado. Foi muito maravilhoso ler esse livro. Quero deixar essa recomendação aqui para vocês. Também vou deixar um link aqui caso você queira adquirir esse livro pelo meu link, me ajuda muito. Deixa aqui nos comentários se você ficou curioso, curiosa ou curioso com essa leitura. E se você também quiser, eu vou deixar vários vídeos que eu já fiz da Ana Cristina César aqui do canal. Tem um de 50 fatos, então pode ser interessante para você conhecer um pouco mais da obra dela, da figura dela, e de repente se interessar em querer saber mais e mais e mais. Um beijo imenso e até! Tchau!